A meiose é uma das primeiras características da divisão celular. Partindo-se de uma célula com 46 cromossomos, teremos uma resultante final de 4 células com 23 cromossomos. As 4 células com 23 cromossomos serão denominadas de gametas, sendo que no sexo masculino os gametas são os espermatozoides e no sexo feminino os óvulos. Na meiose, também denominada de gametogênese, ocorre o momento crucial, o momento principal da permutação, também reconhecida como crossing over. O crossing over é responsável pela grande diversidade humana, assim como, ao considerarmos uma roleta, o evento de repetição do mesmo número em várias roletas no mesmo momento pode estar relacionado com a frequência do mesmo gene em diferentes seres humanos. É importante salientar que o crossing over ocorre durante a prófase 1. Começamos nossa vida com um ser unicelular resultante da fusão de 2 células reprodutoras. Cada uma dessas células reprodutoras contribui na espécie humana como um conjunto de 23 cromossomos. Os gametas masculinos, com 23 cromossomos, originam-se através de processo especial chamado meiose, que ocorre unicamente nas gônadas masculinas, definidas como testículo. Os milhões de espermatozoides dirigem-se, por um mecanismo surpreendente, à busca do óvulo induzido pela zona pelúcida. Milhões de espermatozoides conseguem atingir o óvulo. Entretanto, somente um conseguirá penetrar no íntimo dessa célula. O gasto energético do espermatozoide é surpreendente e, para tal, necessita de produção de energia que lhe é oferecida pela atividade mitocondrial. É importante salientar que as mitocôndrias que estão na cauda do espermatozoide não penetrarão no óvulo. Portanto, todas as mitocôndrias existentes em qualquer um de nós são de origem exclusivamente maternas. Como característica de diferenciação, o óvulo é a maior das células do corpo humano, inclusive visível a olho nu, mantendo dentro do seu citoplasma todas as estruturas celulares, como o complexo de Golgi e as demais organelas citoplasmáticas. Dentre os milhares de espermatozoides, somente um consegue penetrar na intimidade do óvulo, formando o zigoto. O dogma central da genética molecular define um paradigma que envolve polímeros de nucleotídeos. Cada segmento de DNA que codifica uma proteína é denominado de gene. O processo de duplicação perpetua o material genético ao longo das gerações celulares do indivíduo, favorecendo as novas gerações, cópias idênticas àquela da origem. A transcrição fornece um ácido nucleico de cadeia simples, ao contrário do DNA, que é formado por uma cadeia dupla. As bases nitrogenadas, adenina e guanina, conhecidas como bases púricas, e citosina e timina, denominadas de bases pirimídicas, são os componentes dos nucleotídeos dos ácidos nucleicos. A estrutura molecular do DNA é formada por 2 cadeias que se dispõem em dupla hélice ao redor de um eixo central imaginário. Cada hélice ou cadeia é formada por subunidades, os nucleotídeos. Portanto, podemos afirmar que o DNA é um polímero de nucleotídeos. A conformação espacial da dupla hélice é mantida em função de pontos de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de ambas as cadeias. Em uma visão tridimensional, as bases nitrogenadas dispõem-se formando degraus entre cadeias do DNA,
que aproximam-se uma das outras na formação helicoidal das moléculas. E é justamente a condensação destas hélices que vão dar origem à estrutura cromossômica. Os principais critérios usados para definir cada cromossomo são o comprimento relativo dos cromossomos e a posição do centrômero. Quando o centrômero está apical, uma situação definida como acrocêntrica. Quando está próximo da linha média, submetacêntrico, e quando está dividindo o cromossomo em dois segmentos similares, definimos como metacêntrico. A padronização da nomenclatura dos cromossomos foi obtida através do chamado sistema de Denver, pelo qual os cromossomos são identificados por números que variam de 1 a 22, em ordem decrescente de tamanho, sendo os cromossomos sexuais excluídos da numeração geral. Quando deseja-se caracterizar cada cromossomo individualmente, utiliza-se uma classificação em 7 grupos designados por letras de A a G, sendo os cromossomos sexuais representados pelas letras X e Y. Observe a diferença do tamanho das estruturas cromossômicas, que diminuem progressivamente, e salientamos a diferença entre o cromossomo 21 e o cromossomo 22, onde houve um nítido erro de interpretação, quando o cromossomo 21 é menor que o 22. Complementando, na divisão dos cromossomos também pode ser utilizado o tamanho dos seus braços. O braço P, chamado como braço curto, e o braço Q, definido como braço longo. A mitose ou citocinese é um processo de divisão celular que tem como produto duas células geneticamente idênticas, chamadas de células somáticas, caracterizando-se pela condensação cromossômica e pela evidenciação das cromátides irmãs, onde cada célula duplica-se através de uma sequência de eventos que didaticamente divide-se em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na intérfase, todo o genoma se duplica. No final da prófase, os cromossomos espiralizam-se, ficando mais curtos e mais grossos. Ocorre a condensação cromossômica. A membrana nuclear desaparece e o fuso mitótico torna-se visível, como filamentos muito delgados que irradiam-se aos polos celulares a partir dos centríolos. Na metáfase, o processo de condensação cromossômica atinge seu grau máximo, portanto, é a fase mais favorável para a observação dos cromossomos. Na anáfase, o centrômero de cada cromossomo divide-se quando puxados pelas fibras cromossômicas e as duas cromátides migram para polos opostos, ocorrendo a disjunção das cromátides. Entretanto, a ocorrência de uma não disjunção também acontece nesse mesmo momento. Os agentes ambientais, também conhecidos como fatores de risco ambiental, podem estar vinculados com várias situações e agentes como cigarro, drogas, medicamentos, uso inadequado de substâncias químicas, infecções tais como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes, além de outros vírus também conhecidos como oncovírus.
poluentes, bem como radiação ionizante, são claramente definidos como potencialmente teratogênicos. As não disjunções podem ocorrer tanto numa situação pré-zigótica ou pós-zigótica. Entretanto, demonstramos uma situação de uma não disjunção mitótica. O evento da não disjunção mitótica está, neste modelo, associado com uma alteração da fibra do fuso. Observe no campo superior a fratura desse fuso. Fratura esta que está relacionada com uma alteração da proteína do fuso. O modelo gráfico apresentado simula uma situação da ruptura do fuso gerando a não disjunção. A observação de cores diferentes entre os fusos caracteriza o defeito definido por defeito de presinilinas. Distúrbios genéticos decorrentes de mutações cromossômicas. As aberrações cromossômicas estruturais podem ser de 5 tipos: deleções, translocações, inversões, isocromossomos, onde inclui-se as duplicações, e genes contíguos, também definidos como microdeleções. Observaremos a animação das seguintes situações.
A situação de mosaico é claramente definida por um modelo de não disjunção que ocorre a partir da segunda divisão celular ou então a partir de outro momento de divisão celular. Consequentemente, teremos células com número de cromossomos diferentes no mesmo indivíduo. Observe a situação onde apresentamos a segunda divisão meiótica com uma anormalidade de não disjunção caracterizando o mosaicismo.